Amém, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para nós refletirmos, meditarmos na palavra de Deus. Eu quero convidar vocês também para participar de um estudo, que a gente está tendo aqui também na Sala das Crianças. Todo sábado, a partir das 3 da tarde, a gente está estudando, alguns temas da Bíblia. A gente já estudou sobre as heresias, estudou sobre liberdade de consciência, estudou sobre... A semana passada a gente estudou sobre o Drex. Sabia, que o Drex é a moeda que vai possibilitar a marca da besta, Porque é uma moeda totalmente programável, O dinheiro pode fazer o que quiser com aquela moeda, ele pode emitir moedas até com prazo de validade, Dinheiro com prazo de validade. E ele vai ter um controle muito grande. A gente teve um estudo sobre isso sábado passado, eu gravei e está no grupo aí dos irmãos, quem quiser participar. Hoje a gente vai estudar sobre o decreto dominical. Decreto dominical parte 1. Semana que vem vai ser decreto dominical parte 2. Vocês sabem que o decreto dominical ele tem duas abordagens, assim, ele tem duas linhas. Ele tem duas maneiras de você encarar, de você entender ele. E é por isso que eu dividi em duas partes. A primeira parte é o decreto dominical no contexto da igreja. E segunda parte é o decreto dominical no contexto do mundo, Então são duas coisas. Muitas vezes a gente pensa que o decreto dominical vai ser definido só pelo que acontece no mundo, Mas também é definido pelo que acontece na igreja. E o tema de hoje é diferente. O tema de hoje é sobre mordomia. Todo terceiro sábado a gente estuda o tema da mordomia. E por isso que nós vamos falar um pouco sobre fidelidade a Deus, nos dízimos, nas ofertas, que é uma área que diz mais respeito à nossa realidade. Nós sabemos que mordomia, ele abrange mais coisas, Abrange a maneira como a gente nosso corpo, a maneira como a gente usa nossos dons, nossos talentos. A gente tem que consagrar nossos talentos também a Deus, E a maneira como a gente usa o nosso tempo. E a quarta aspecto da mordomia é a maneira como a gente usa o nosso recurso. O nosso dinheiro, aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Nós sabemos que o recurso é um talento que Deus nos confia e que a gente deve usar ele para a glória dele, para a glória de Deus. A gente vai entender hoje que mordomia é mais do que fidelidade, ou é diferente de simplesmente fidelidade. A gente sempre aprende assim, não, porque fulano, a gente fica pensando assim, não, porque fulano é fiel nos dízimos, já eu não estou conseguindo ser fiel. E pelo princípio bíblico que a gente vai ver aqui, mordomia em si não é fidelidade. Você pode pensar assim, puxa vida, e não, eu pensava que era, fidelidade. Mas, se você for procurar fidelidade em você, se eu for procurar fidelidade em mim, eu vou achar fidelidade que agrada a Deus. Dificilmente a gente vai achar, irmãos. Então, mordomia, antes de ser fidelidade, mordomia é confiança. Confiança no poder de Deus. Quando você confia em Deus, então você... É aquele tipo de coisa assim... Você devolve o dízimo, porque você confia que é Deus que lhe sustenta. Se você não confiar que Deus lhe sustenta, então dificilmente você vai devolver o dízimo. A gente tem vários exemplos na Bíblia disso. A gente pode citar, por exemplo, Elias. Elias chegou na casa da viúva e na viúva não tinha mais nada. Não era assim? Tinha acabado tudo. E Elias chegou para ela e disse assim, você tem que ser fiel a Deus. Foi isso que Elias falou ou não? Não foi. Elias, ele falou assim, olha, vai lá, faz a comida que você vai fazer ali, mas primeiro traga para mim. Porque assim diz o Senhor, se você fizer isso, a comida aí não vai faltar. Então ele estava pedindo para ela ser fiel, ou estava pedindo para ela confiar em Deus? Então quem era que era fiel na história? Fiel era Deus, está entendendo? Fiel é Deus. Fidelidade a gente encontra em Deus. E Deus requer de nós nossa confiança. A gente tem que confiar que Ele é fiel. Então, quando a gente não é fiel a Deus nos dízimos, a gente está deixando de confiar em Deus. Entendeu? A infidelidade nada mais é do que consequência da desconfiança ou da incredulidade que a gente tem em Deus. E quando a gente confia em Deus, quando a gente se apega a Deus, a gente confia que Ele provê em nossa vida. Então, o resultado inevitável vai ser que a gente vai manifestar isso através da fidelidade, os dízimos e nas ofertas. Eu tenho experiências de vida na realidade dos dízimos
de muitos anos, né? Eu me lembro, antes de eu vir para a igreja adventista, eu frequentei outras igrejas. Eu me lembro que tinha uma igreja lá que, assim, eu estudava a Bíblia e via que tinha que dar o dízimo na igreja, né? E a igreja que eu fui lá, o pastor, ele trazia um cabo de vassoura, né? E no cabo de vassoura tinha um bisaco. Tinha um bisaco pro cabo de vassoura. Ele pegava o cabo de vassoura, né? E saía passando assim. E as pessoas só eram jogando dentro, né? Jogando ali dentro. Mas também, ele nunca ensinou ninguém sobre o que era o quê? Dízimo e oferta. Ele simplesmente pegou aquilo e as pessoas colocavam ali, né? E depois, outro dia, ele chegou lá, aí falou assim, não, porque eu estou precisando aqui de 10 pessoas com 100 reais cada um. Dá quanto? Dá 1.000, né? 1.000, né? Estou precisando de 10 pessoas com 100 reais. Isso é dízimo? Isso é oferta, é o quê? Eu fiquei sem entender bem o que era, mas ele estava precisando. Eu também não tinha na época, né? E eu sempre fui pobre, né? E naquela época eu era mais ainda. E eu sei que eu juntava alguma coisinha, que eu trabalhava ali. Eu já trabalhei costurando bola, né? Já trabalhei costurando sapato. Já trabalhei costurando bolsa. Passei algum tempo lá em Zé, costurando bolsa lá para Zé, lá, né? Antes de eu entrar na polícia. Eu já trabalhei também vendendo coisa de porta em porta. Trabalhei, já viajei até para algumas cidades aqui perto, né, do Pernambuco, vendendo, e eu conseguia algum dinheiro assim, recurso, e eu procurava aí, quando eu me batizei na igreja adventista, foi que eu fui entender o que era a diferença entre dízimo e oferta. Porque nessas igrejas aí você não aprende não, entendeu? Chega lá, dê tudo, entendeu? Venda o que você tem e traga para cá. E assim, ele chega lá e diz que nesse caso aí, né? Estou precisando de 10 pessoas com 100 reais. Aí tem aquele outro lá, o rapaz lá da televisão, que ele diz assim, não, eu estou precisando de... Ele é logo grande, eu quero 1.000 pessoas com 1.000 reais cada uma. Ou seja, ele não quer saber nem quanto o cara ganhou, nem quanto o cara tem. Porque o dízimo é assim, você não dá aquilo que está pedindo. Você dá uma proporção daquilo que Deus lhe deu. Está entendendo? O dízimo é isso. O dízimo é uma proporção daquilo que Deus lhe deu. Então você confia em Deus, e se Deus lhe deu 10 reais, então 1 real é dele. Aí o cara chega e não, eu estou precisando de 100. Como é que eu vou dar 100 se eu só tenho 10? Por aí você começa a ver, né? Aí quando eu fui para a igreja adventista, aí que eu fui entender, eu fui estudar, aí eu descobri o princípio do dízimo. Então você tem que separar a proporção daquilo que você ganha, aquilo é o dízimo, a 10ª parte. E uma oferta é outra proporção, que você devolve para Deus. Aí eu fui ler aquele livro, Conselho sobre Mordomia, que é um livro que até tem sido distribuído na igreja aqui, eu acho que foi distribuído ele com outro título agora que colocaram lá. Na época que eu estudei, ele chamava-se Administração Eficaz, mas era a tradução do livro Conselho sobre Mordomia, né, que foram organizados sob esse novo título. E agora, recentemente, foi outro título também que deram. E esse livro, do irmão White, ele explica de forma bem clara, bem precisa, os princípios da mordomia, entendeu? O princípio da fidelidade a Deus, o princípio do dízimo e da oferta, que é baseado, que eu falei para vocês aqui, em quê? Na confiança. Baseado na confiança. Se você não confia em Deus, dificilmente você será fiel a Deus. A gente só é fiel a quem a gente confia. Se você em alguma coisa você duvida de Deus, se em alguma coisa você questiona Deus, então você acha muito difícil eu ver o dízimo. Então quando você começa a achar que Deus não cuida de você, você começa a achar que Deus está deixando você sofrer e não está nem aí, entendeu? Aí fica cada vez mais difícil de você devolver o dízimo. Mas quando você percebe que Deus é um pai que lhe sustenta, tem algumas pessoas que são assim, né? Algumas pessoas elas raciocinam assim, não, eu estou vivendo muito bem sem Deus. Você veja que contradição, não é? Que é essa frase. Que contradição que é esse pensamento? Como é que alguém vive sem Deus? Como é que a pessoa respira sem Deus? Me diga aí. Como é que alguém anda sem Deus? Como é que a gente se levanta? Como é que a gente consegue fazer alguma coisa sem Deus? Não tem a mínima possibilidade. E algumas pessoas, elas acham que nem lógica essa frase, né? Não, eu vivo muito bem sem Deus. Ou seja, ela vive muito bem sendo ingrata a Deus. Ela pode dizer isso, né? Mas dizer que vive sem Deus, não. Vive muito bem sendo ingrata, sendo rebelde contra Deus. Mas sem Deus ninguém vive, né? E as pessoas que são fiéis a Deus, as pessoas que têm confiança em Deus, elas reconhecem isso. Que elas só vivem porque Deus sustenta elas.
Com muito ou com pouco, é Deus que sustenta elas. Quando eu comecei a devolver o dízimo, eu falei para vocês, né? Eu sempre fui pobre, não tinha recurso. Eu me lembro que meu dízimo na igreja eu devolvia às vezes de R$ 2. Era R$ 2 de dízimo, R$ 1 de oferta. R$ 3. Mas no sábado eu chegava e devolvia. Porque eu compreendi, através do livro, né? Conceito sobre mordomia, que o princípio do dízimo é esse. Deus não quer saber se você vai devolver R$ 3, R$ 300 ou R$ 30.000. Ele quer saber se você está confiando nele e fazendo corretamente como ele mostrou para você que era para fazer, né? A proporção correta. Só sei que eu fiquei tão empolgado na época que eu li esse livro, né? Que eu queria devolver 20% de dízimo. E eu fiquei assim pensando, puxa vida, aí não vou, continuei a leitura, né? E depois eu vi que não era possível, né? O dízimo, ele só é 10%. Se você quiser devolver 20%, então 10% vai ser oferta. Entendeu? Vai ser contado como oferta. Porque Deus, ele é como se ele tivesse colocado um prego. Tá entendendo? Ele colocou um prego ali. É 10%. Nem é 11, nem é 12, nem é 9. É 10. Não, mas eu quero devolver 20. Os 10 vai ser oferta, porque Deus, ele só vai receber os 10. O que passar dos 10% não é considerado dízimo. É interessante isso, né? Já a oferta, ele não colocou barreira, nem limite na oferta. A oferta, você pode definir quantos por cento é, entendeu? Se você quiser devolver 1%, você devolve 1%. Se você quiser devolver 30%, eu já fui tesoureiro na igreja lá do Monte Castelo, e tinha um irmão lá que ele devolvia 20% de oferta. Ele devolvia 10% de dízimo e devolvia 20% de oferta. Ou seja, aí já tinha uns irmãos que devolviam só dízimo, não devolvia nem oferta. Zero oferta e só dízimo. E esse irmão devolvia 20% de oferta. Eu já ouvi falar de história de homens, né, pessoas que ganham muito dinheiro, que eles chegavam a devolver 80% de oferta. Teve um irmão lá que era até de outra igreja lá, que eu vi a história dele na época que eu estava pesquisando na internet. E o irmão, ele ganhava muito dinheiro e ele devolvia 80% de oferta. Muito dinheiro, né? Porque assim, mas aí ele jamais poderia devolver 50% de dízimo. Porque a oferta ele pode estipular, entendeu? A proporção. Mas o dízimo ele não pode. O dízimo foi Deus que estabeleceu. É 10% e tchau. Agora a oferta, você, por exemplo, a minha oferta é 5%. Então por isso que eu ganhava R$ 20, devolvia R$ 2 de dízimo, R$ 1 de oferta. E é interessante que o dízimo, a fidelidade a Deus nos dízimos, nas ofertas, ela é um processo, entendeu? Ela é um processo que vai aperfeiçoando, que vai desenvolvendo o seu caráter. A irmã White, ela fala nesse livro mesmo, né, o Conceito sobre Mordomia, ela fala que o hábito de doar, o hábito de devolver a Deus o dízimo e oferta, ele vai quebrando um negócio que tem na nossa natureza chamado egoísmo. Que é um negócio que, infelizmente, irmãos, está impregnado em cada um de nós. Sabia? Não, eu leio a Bíblia, eu estou na igreja, mas você pode dizer que não tem egoísmo? Quem é que pode dizer que não tem egoísmo? O egoísmo é uma coisa que está impregnado. Então, o sistema do dízimo e oferta foi uma ferramenta que Deus criou, que você praticando ele de forma sistemática, entendeu? De forma periódica, de forma semanal, de forma mensal, de forma contínua. O que é que ele vai acontecer? Esse processo de devolver o dízimo, ele vai quebrando, Deus vai trabalhando para quebrar em você o egoísmo. E o egoísmo nosso, ele pode querer tomar, né, a frente e dizer assim, não, a partir do momento que você decide reter e dizer assim, não, eu não vou mais devolver, então você está demonstrando ali que o egoísmo está prevalecendo. Está entendendo? O egoísmo está prevalecendo e que o sistema do dízimo não está tendo efeito sobre a sua vida. Eu cito como exemplo aqui a minha experiência, né, porque assim, graças a Deus hoje eu já estou numa condição melhor, mas eu mostro para vocês que quando eu comecei eu não tinha nada, né, não tinha condição nenhuma. Eu morava com a minha mãe e graças a Deus a minha mãe era educada, não me botava para fora de casa. Porque já teve colegas meus que disseram assim, rapaz, eu estava dentro de casa, minha mãe disse, rapaz, sai daqui, vagabundo. Teve um colega meu que ele falou para mim mesmo, disse, rapaz, eu fiquei agoniadinho, que minha mãe disse, rapaz, eu vou ficar com esse cabo desse tamanho aqui dentro de casa sem trabalhar e sem dar um prego em nada. E graças a Deus minha mãe não fez isso comigo, né? Mas aí eu comecei a trabalhar um pouquinho por ali, ganhando um pouquinho, R$ 20 numa semana, R$ 30 na outra.
e eu fui colocando no bolso de uma camisa que tinha lá, né? Aqueles trocadinhos que sobrava, eu tirava o dízimo, a oferta e botava ali. Quando foi no ano de 2004, eu fiz o curso da polícia. Aí eu mesmo paguei a inscrição. E eu mesmo, quando eu fui aprovado, assim, foi aprovado. Aí tinha as outras etapas, né? Porque você faz a prova e depois tem teste físico, teste de saúde, teste de psicotécnico. Aí você que vê umas 4 ou 5 viagens para João Pessoa. E quando eu fui lá no bolso da camisa, o que é que tinha lá? O dinheiro das viagens, estava lá guardado, né? Você veja, mesmo ganhando pouquinho, né? Devolvendo R$ 2 na igreja ali, mas já tinha, eu me lembro que na época, uma viagem da Guanabara, daqui para João Pessoa, era R$ 40, era barato. E eu tinha lá, eu pegava lá e ia para João Pessoa, aí fazia aqueles testes lá, e depois pegava voltando. Aí começava a trabalhar de novo, e um pouquinho, de grão em grão, né? Eu fui conseguindo, aí fui aprovado no concurso da polícia, passei por todas as etapas. Eu fui classificado na prova no número 49, e quando depois dos testes lá que eu fiz, eu baixei para o 29. Né? Porque algumas pessoas que estavam na frente foram sendo eliminadas por algum motivo, não passaram, estavam com algum problema de saúde, aí foram saindo e eu fiquei no 29. Aí eu me lembro, o meu primeiro salário foi R$ 900. Quer dizer, para quem ganhava R$ 20 por semana já foi um avanço tanto, né? Foi um avanço tanto. Aí eu fiquei assim, puxa vida, R$ 900. Aí eu me lembro, eu devolvi, né? Eu fiquei tão empolgado que eu queria devolver todinho na igreja, os 900. Assim, você observa, né, que o estudo da Bíblia, os estudos do Espírito de Profecia, muitas vezes ele nos empolga demais. Aí eu fiquei assim, rapaz, será que dá certo? Não, porque a despesa é grande, né? Aí eu só sei que eu ainda devolvi ainda uma parte além do dízimo, né? Nessa época. E a partir daí, então, eu comecei a colocar em prática o método que eu usei para mim, né? Não sei se é o seu, né? Mas que é 10% de dízimo e 5% de oferta. Algumas pessoas devolvem 10% de dízimo e 0 oferta. 0 de oferta. Aí algumas pessoas devolvem 10% de dízimo, 10% de oferta. Algumas pessoas devolvem 10% de dízimo, 15% de oferta. Aí agora eu pergunto a vocês, não, Rogério, você está contando a história aí, parece que foi fácil. Eu quero que você me diga, é fácil devolver dízimo? Você acha que para mim foi fácil? Como eu falei para vocês, irmãos, eu nunca fui rico, nunca tive recursos, nunca foi fácil. Mas eu compreendi, irmãos, desde o começo que eu precisava o quê? Confiar em Deus. Eu precisava confiar em Deus. Então, você desenvolve a sua fidelidade nos dízimos, nas ofertas, quando você aprende a confiar em Deus. Se em algum momento você pode até vir para a igreja, não é? Você vem para a igreja e você lê a Bíblia, mas se você não confiar em Deus, você não pode ser fiel nos dízimos, nas ofertas. E isso vai implicar grandemente na sua vida espiritual. Porque dízimo não é só coisa material, o dízimo é espiritual, sabia? Dízimo está entrelaçado com a nossa vida espiritual. Muitas vezes a gente pensa que as coisas da igreja são brincadeira. A gente é jovem, né? A gente tem a mente imatura, a gente tem uma compreensão superficial das coisas de Deus, e a gente acha que as coisas de Deus é brincadeira. E a gente pensa que, não vou devolver o dízimo, não, que Deus entende. E qual é o resultado? Qual é a consequência da nossa vida, irmãos? A palavra de Deus é muito clara. O livro de Malaquias, ele usa uma palavra que é um pouco pesada. Ele diz assim, com maldição, vocês são o quê? Amaldiçoados. Isso é uma palavra pesada, não é? Com maldição, vocês são amaldiçoados. Então, alguns irmãos olham e assim pensam, não, as coisas de Deus, não, Deus é bonzinho, Deus vai passar a mão. Não, quando você é infiel a Deus, você está atraindo o que para sua casa? Maldição. Ou seja, não é coisa para você brincar. Não é coisa para dizer, é sem importância. A palavra de Deus é algo que deve ser levado a sério. Confiança em Deus diz respeito, irmãos, a nossa vida nessa terra é a nossa vida futura. Enquanto você brincar com essas coisas, você vai ser um brinquedo na mão do inimigo. Eu quero convidar vocês agora, irmãos, a abrir a Bíblia no livro de Josué. Josué capítulo 14. Eu recebi um dinheiro
E eu estava com a necessidade de furar um poço lá no sítio, né? E o poço lá, devido à terra ser muito, não ser a terra rocha, né? Aí eu tive que revestir o poço, é uma despesa maior, né? E o cara fez o cálculo lá, deu 10 mil reais a despesa. Furar um poço. É para furar um poço hoje, já aí, com 4 mil reais você fura, né? Mas lá, como precisava revestir, instalar e outros os detalhes lá, a despesa ficou em 10 mil reais. E eu consegui ganhar uma ação na justiça e recebi 9 mil reais e pouco. Quase os 10 mil, né? Mas aí o abençoado do advogado comeu 30%. Porque eles comiam 10, depois aumentou para 20, agora é 30%. Aí de 9 mil ficou quanto, Jair? 9 mil menos 30%. Vocês são bons de matemática aí? 6.300, né? Pronto, fiquei com 6.300. Aí para 10 mil ficou faltando 3.700. Aí se eu vou tirar extra para eu conseguir. Aí eu tirei um bocado de extra. Aí consegui 8 mil e 8 mil. Ainda ficou faltando 2 mil, né? Aí eu fui, dei o rapaz lá, disse, só faz o seguinte, né? Se eu tenho o cartão aqui, você passa o cartão. Pronto, aí o restante eu passei do cartão. Aí graças a Deus consegui furar o poço, instalar e graças a Deus tem água lá no sítio. E aí quando esse monte de dinheiro que eu recebi, né? 6 mil e pouco para você receber de uma vez, pra gente que não tem muito recurso, é um dinheiro até interessante, né? Recebi 6 mil e depois com o extra recebi mais aquele muito. Aí só sei que naquele mês, irmãos, meu dízimo e oferta foi para 2 mil e tantos reais. E eu fiquei refletindo, puxa vida, quando eu comecei a estudar esse tema do dízimo, meu dízimo era 2 reais. E agora eu já estou devolvendo 2 mil e tantos reais na igreja. E devolvi aquilo na maior tranquilidade, na maior naturalidade, porque já é um hábito meu, né? Devolver. Então se eu for devolver 2 reais, se eu for devolver 20 reais, se eu for devolver 200 reais, se eu for devolver 2 mil reais, se eu for devolver 20 mil reais, para mim já vai ser natural. Por causa do quê? Do hábito. Mas uma pessoa que não tem um hábito, para na hora que ela receber, por exemplo, 20 mil reais, para dizer assim, não, você tem que devolver o dízimo, 2 mil reais, vai ser fácil para ela. Imagina aí. Mesmo sendo muito dinheiro que ela receba, mas se ela não tem o hábito, o que é que acontece? Aquilo vai ser praticamente impossível para ela, irmãos. E eu fiquei muito feliz com essa experiência, porque foi uma experiência que me mostrou assim, né, que o devolver o dízimo de forma habitual facilita, né? E eu me lembro que por causa disso, né, por causa dessa despesa alta demais que eu tive e por causa desse poço lá que eu furei e por causa desse dízimo alto que eu devolvi a Deus, né? Meu orçamento apertou. Mesmo você recebendo muito dinheiro, né? Mas a despesa foi grande e o orçamento apertou. E esse, irmãos, esse é o principal motivo pelos quais as pessoas são infiéis a Deus. Senão eu não vou devolver não, porque o que eu ganho já é pouco. O que eu ganho já não dá. E eu digo a verdade, não dá mesmo não? Não dá não. Salário mínimo dá para alguma coisa? Dá para nada. Dá para nada. Mas se você quiser ser fiel a Deus, é uma questão de confiança sua em Deus. Se você quer continuar a sua vida sem confiar em Deus, também é uma questão de escolha pessoal. Então, não espere que o seu orçamento fique folgado para você ser fiel a Deus. Entendeu? Mesmo com o seu orçamento apertado, você deve ser fiel a Deus. Você deve demonstrar que confia em Deus. A história da viúva de Sarepta ilustra bem isso, né? Elias estava ali e de repente Deus chega para Elias e diz assim, Elias, vai lá, eu tenho uma mulher lá que ela vai te sustentar. Ela está com um armário cheio de feira. Foi isso que Deus disse a Elias, foi? Ela está com estoque lá de cuscuz e de feijão para te sustentar lá durante muito tempo. Foi isso que Deus falou para Elias? Não, vai lá, uma mulher que vai te sustentar. Elias chega na casa da mulher, a mulher já está pela a hora da morte. Tem uma expressão que as pessoas dizem, está na hora da morte, não é? Tem mais nada aqui. Aí Elias disse assim, mas você tem que ser fiel a Deus. Foi isso que Elias falou? Não. Elias disse, você tem que confiar em Deus. Confie em Deus que Deus vai lhe sustentar. Deus não precisa de muito nem de pouco. Deus ele pode lhe sustentar, seja em que circunstância for. E a mulher confiou em Deus. Isso é a diferença, né? A história que a gente vai ler aqui fala sobre confiança em Deus. Eu quero que você leia comigo aí, ó, Josué 14. Vamos ler
verso 6. Josué capítulo 14, verso 6. Antes de ler, a gente vai orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua palavra que está aberta dentro de nós, que o Senhor nos dê instrução e sabedoria nela para que venhamos compreendê-la, colocar em prática conforme a tua direção, em nome de Jesus. Amém. Chegaram, pois, os filhos de Judá, assim? Achou aí? Josué 14, verso 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barnea para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que puseste o pé será tua, de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor teu Deus. Verso 10. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel no deserto. Já agora eu tenho 85 anos. Estou forte ainda hoje, como do dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda é agora para o combate, tanto para sair como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor naquele dia, pois ouviste que lá estavam os anaquins, os grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo, para os desapossar, como prometeu. Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança. Bem, irmãos, olha isso, que passagem interessante. Caleb é um personagem que até hoje tem a missão Caleb, né? Eu não sei se é em referência a ele ou é outro Caleb. Só sei que Caleb da Bíblia, ele foi um homem singular, um homem espetacular, um homem fora do comum. Não era desses homens que você achava aí facilmente na rua, não. Você vê aí com a maior naturalidade ele falando, né? Mas Caleb, ele era aquela pessoa que não tinha medo de desafios grandes, até de desafios impossíveis. Ele diz assim, ó, ficou só eu e ti. Ele estava falando com Josué, né? Daquela geração só ficou eu e ti. Todos os outros, os nossos irmãos, desanimaram, ficaram pelo caminho, morreram e só ficou eu e ti. Aí ele chega para Josué e diz: eu quero o quê? Eu quero aquele monte, que foi o monte que o Senhor me prometeu. Um monte chamava Hebron. Aí fala que lá morava quem? Abonete? No monte Hebron? Morava os anaquins. Quem eram os anaquins? Eram uns rapazes pequenininhos assim, não era? Por isso que eles se chamavam anaquins, que nem a gente chama Toim, né, que é pequenininho. Era isso, não? Anaquins, irmãos, era um apelido que era dado a quem? Aos gigantes, irmãos. Vocês sabem que altura é um gigante, irmãos? Existem diversas alturas de gigantes, sabia? Na Bíblia. Por exemplo, Golias. Qual era a altura de Golias? Era em torno de 3 metros de altura. Vocês veem, um homem mais alto hoje é 2 metros de altura, né? Mas esses anaquins aí, eles ainda eram maiores do que Golias. A Bíblia fala assim que os gigantes que habitavam Canaã, Felipe, eles eram como os cedros. Eles eram semelhantes ao cedro e aos carvalhos do Líbano. A árvore, o cedro, a mais baixa que tem, sabe qual é a altura dela? 10 metros de altura. A mais baixa. Então a Bíblia está falando que havia gigantes ali que poderiam chegar a 10 metros de altura, irmãos. O povo, aqui fala de um lugar chamado Cades Barnea, não é assim? Cades Barnea foi o lugar, foi o local onde os espias chegaram para dar o relatório da terra. E eles chegaram em Cades Barneas e eles disseram assim: olha, nós fomos lá e nós vimos gigantes. Os homens são muito grandes. Nós vimos cidades muradas e os muros são muito altos. E a gente olhou assim e disse: como é que a gente vai subir isso? Não tem como a gente subir. Como é que a gente vai vencer esses homens? Não tem como a gente vencer. Eu quero perguntar a vocês, irmãos, vocês estão aqui nessa manhã, né? Aqueles homens, eles estavam sendo pessimistas ou eles estavam sendo realistas? Hein? Estavam sendo realistas. Hoje, os homens caíram no descrédito, né? Hoje as pessoas olham para eles e dizem assim: ó, esses homens aí são fracos demais, né? Mas se fosse eu e você ali, você visse um muro com 8 metros de altura, para você subir, você ia dizer o quê? Primeiro que você ia dizer o quê? Se você de repente sai na rua, Jair, você sai na rua e você encontra um cara
com 8 metros de altura. Aí você vai dizer o quê? Não, esse aqui eu boto no meu bolso. Você vai dizer assim? Então os homens estavam sendo o quê? Realistas. Qual foi o erro dos homens? Qual foi o erro deles? Foi a mesma palavra que eu comecei esse sermão aqui. Qual foi o erro deles? Eles não tinham confiança. Em quem? Em Deus. Olha só, irmãos, como o problema deles é bem semelhante ao nosso, né? Bem semelhante ao nosso. Os desafios que a gente enfrenta na vida, eles são maiores ou menores do que nós? Hein? As dificuldades que você enfrenta na sua caminhada aí, elas são menores do que você ou são maiores do que você? São um pouquinho maiores ou são muito maiores do que você? São muito maiores do que você. E se você tentar enfrentá-las, você consegue? Não. Quem é que consegue enfrentar problemas? Eu só consigo enfrentar os problemas que são menores do que eu. Eu ainda às vezes não consigo. Imagina os maiores do que eu. Mas aí, o que Deus mandou, a mensagem que Deus mandou para aqueles homens, não era que vocês deveriam enfrentar. É que vocês deveriam confiar nele. E foi exatamente essa a mensagem de Caleb e de Josué. Caleb e Josué chegaram assim e disseram: realmente, irmãos, o que vocês estão dizendo é verdade. Os homens realmente são grandes. Os muros realmente são altos. Mas tem uma diferença que vocês não perceberam. Deus não está com eles, Deus está conosco. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, irmãos, mas observe, esse relatório de Caleb e de Josué foi suficiente para convencer aqueles homens? Foi suficiente para eles acreditarem? Não. Eles continuaram acreditando na impossibilidade. Não tem como. Não há maneira. Não há forma da gente conseguir. Porque a gente é pequeno. E Caleb e Josué disseram assim: sim, realmente vocês estão certos, mas vocês precisam entender que a gente está com Deus. E Deus pode tudo. O relatório de Caleb e de Josué era um relatório que exigia das pessoas o quê? Exigia o que delas? Confiança. E as pessoas não tiveram a confiança que era necessária. Agora, Caleb e Josué, você veja aqui, Caleb falou o quê? Naquela época eu tinha 40 anos, agora eu já estou com quantos? 85 anos, já tinha passado 45 anos. Aí Caleb disse assim: naquela época eu estava com força, agora eu estou fraco. Foi isso que ele falou? Ele disse: eu estou com a mesma força, porque o Deus que me sustentou lá, continua me sustentando hoje. Aí Caleb disse assim: eu quero o quê? Eu quero este monte. Que era o monte onde estava quem? Os gigantes. Meus irmãos, se você analisar as coisas pela lógica, aquilo que Caleb estava pedindo era um negócio que não tinha lógica nenhuma. Caleb pediu o lugar mais difícil. Caleb pediu o lugar que era exatamente o lugar onde o povo tinha ido e tinha dito assim: não tem como. Porque além do lugar ser no monte, ele era murado, era alto e lá tinha gigantes. A Bíblia fala dos gigantes. Anak, aí o pai de Anak chamava-se Arba. Arba também tinha mais 3 filhos que chamavam Sesai, Talmai e outro gigante lá que eu me esqueci o nome. Eram 3 gigantes. Cada gigante desse era chefe de uma tribo que tinha também outros gigantes. Caleb não ia enfrentar um gigante como fez Golias. Caleb ia enfrentar um gigante que era pai de 3 gigantes, que era um chefe de 3 tribos. E Caleb chega para Josué e diz: eu quero esse monte. Olha aí, irmãos. Irmãos, eu vou dizer uma verdade a vocês. Se tinha uma coisa que Caleb tinha muito, era confiança. Sim ou não? E a palavra de Deus, quer dizer, é a realidade de hoje, é a mesma realidade da época, né? Ó, Josué, tu sabe que eu já estou velho, já estou com mais de 80, né? Então bota uns cabos para derrubar esse pessoal daí, que eu não vou estar fazendo muita força não, que eu já estou cansado, né? Não é o linguajar das pessoas de hoje, né?
Eu já estou procurando uma aposentadoria, eu quero me encostar, né? Eu não quero coisa difícil para mim, não. Era esse o relatório de Caleb? Foi exatamente o contrário. Você pode achar que eu estou velho, mas agora é que eu estou mais novo, porque Deus está comigo. E eu quero esse monte. Meus irmãos, quando Josué deu a ordem, Caleb partiu para cima desse monte, botou para correr os gigantes e as tribos de gigantes que tinha lá em cima. Um homem simples, um homem pequeno e um homem já idoso. Está entendendo? Mas um homem que confiava em Deus. Tem alguma coisa difícil para Deus? Logo um pouquinho depois na história, aparece Davi na história, né? Aí Davi chega e diz que ele foi levar água para os seus irmãos. Quando ele chega, está aquele tumulto, né? E de repente aparece Golias e o povo correndo. E Davi olha, o que é isso que está acontecendo? Aí o povo diz, não, é um gigante que tem aí e todo mundo está correndo com medo do gigante. Aí Davi olha assim e diz, mas de acordo com a história que eu li na Bíblia, teve um ancestral meu que ele botou, foi 3 tribos de gigantes para correr. E vocês estão correndo com medo de um gigante? Aí Davi foi se chegando, foi se aproximando. E disse, olha, é o seguinte, essa multidão todinha de gente que tem aqui, eu estou vendo que vocês não lêem a Bíblia. Vocês não conhecem a Bíblia. Porque na Bíblia que eu leio, ela fala que um anão com Deus, ele bota gigante para correr. E eu vou mostrar para vocês que aqui tem um anão que vai botar o gigante para correr. A palavra de Deus diz que Davi foi ali, no riacho, e ele pegou o quê? Quem sabe me dizer aí? 5 pedras. Por que Davi pegou 5 pedras, Luzia? Porque Davi, ele descobriu, Luzia, que nos filisteus havia 5 gigantes. E Davi, ele estava com tanta confiança em Deus que ele disse assim, uma é para esse daqui. E as outras 4 é para os outros que estão lá. Olha aí, irmãos. Enquanto que a maioria fazia o quê? Corria de medo. A maioria era realista. Sim ou não? A maioria era realista. E Davi pegou uma pedra daquela, jogou aqui e toma na testa do gigante. E diz que na hora que Davi derrubou aquele gigante, que arrancou a cabeça, os outros gigantes correram, porque se eles tivessem ficado, Davi tinha matado também. Depois, mais adiante, né, no livro de Samuel, você pode ler, 2 Samuel, capítulo 27, vai falar de outros gigantes que vieram depois tentar e que também foram mortos pelos homens de Davi. Ele diz que inclusive o irmão de Golias estava no meio. Né? Mas eles já vieram depois, porque naquele dia da batalha, eles correram. A história de Josué, a história de Caleb, a história de Davi, irmãos, é uma história de confiança. Que é também a história nossa. Não pense que no mundo as coisas vão ser fáceis. Não pensem que as barreiras serão removidas, né, diante de você para que você consiga avançar. Não pense que vai ser assim. Porque em nenhum momento você vê isso acontecendo na Bíblia. Você vê que os gigantes estão lá, as barreiras estão lá, os muros estão levantados, mas o que importava não era isso. O que importava era quem estava com você. E se você tinha confiança em quem estava com você. Que no caso era Deus. No caso de Davi, no caso de Caleb, eles confiavam, eles disseram, Deus está comigo. O livro de Deuteronômio, o livro de Números, o livro de Gênesis, ele fala da existência dos gigantes. No livro de Deuteronômio fala que Moisés, ele derrotou um gigante chamado Og. Que fala, a Bíblia inclusive fala que a cama de Og, ela tinha 4 metros de comprimento. No livro de Deuteronômio fala. E diz que a cama dele era uma cama de ferro. Por quê? A cama de Og era de ferro. Que sabe dizer? Porque se fosse de madeira, ela quebrava. Porque o gigante, além de ser grande, era pesado. E Deus chega para Moisés e diz, ataca. E aí? Ataca. O livro Patriarcas e Profetas, irmão White, fala que diz, quando Moisés pegou o cajado que levantou, parecia uma formiguinha diante de Og. Né?
Mas diz que acima de Moisés tinha uma nuvem. E na nuvem havia Deus. Olha, ataca, avança. Não olhes, não temas, né? A palavra que aparece lá diversas vezes, né? Não temas. Porque eu sou contigo. Não sou com eles, eu sou contigo. E Moisés, ó, avança. E na hora que Moisés levanta o cajado, diz que Deus trovejou do céu contra aquele lugar. Derribou Og saiu nas carreiras. E todo o exército de Og também foi desbaratado, né? E aquele foi o primeiro local que Moisés conquista antes de entrar em Canaã, né? Que ficava ali na entrada, aqueles lugares, né? Og, o rei de Og, que era rei de Esbom, Seom, dos amorreus, eram lugares onde se viu como a porta de entrada de Canaã. É como se fosse a fortaleza, né? Que era para você tinha que atravessar essa fortaleza para poder entrar em Canaã. E foi os primeiros que Moisés desbaratou. A gente lê a Bíblia e a gente diz, não, Moisés, um grande homem. Moisés, irmãos, era um homem simples, humilde, como nós somos aqui. Qual era o diferencial de Moisés? Ele confiava plenamente em Deus. Você pensa que em nossos dias, em nosso tempo, o método vai mudar? A gente vai precisar que Deus remova os obstáculos para que a gente siga, ou Deus vai precisar que a gente continue confiando nele? O mesmo desafio daquela época é o desafio de hoje. É Deus encontrar uma pessoa que confia nele. Deus, ele pode realizar o impossível. Não existe nada impossível para Deus. Uma vez Pedro, ele cruzou o olhar assim, ó. Cruzou o olhar com Jesus. Aí disse, Jesus, manda-me ir andando por cima das águas também, que nem o Senhor está andando. Aí Jesus disse o quê? Não venha que você não consegue. Foi isso que Jesus falou? Jesus disse, venha. Aí a palavra de Deus diz que enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele andou. Na hora que Pedro desviou o olhar de Jesus, ele afundou. Então, enquanto a gente está olhando para Jesus, a gente está confiando. Quando a gente desvia o olhar de Jesus, a gente não confia mais. Olha só, eu mostrei para vocês aqui o segredo. Eu mostrei para vocês aqui o método que a Bíblia apresenta. Fidelidade a Deus, vida nos caminhos de Deus, vitória sobre dificuldades. Você só obtém elas se você confiar em Deus. A história de Caleb está aí para nos mostrar. A história de Josué, a história de Moisés, a história de Pedro. Nós precisamos confiar em Deus da mesma maneira, irmãos, para que o poder de Deus se manifeste em nossa vida. Amém? Nós vamos cantar mais uma música aqui. Quero convidar a Heloísa. E logo depois a gente faz a oração. Aonde quer que seja aqui, escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderem, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer.
ou qual será o caminho. Existe um mapa para todos nós. Se nós o lemos e o seguimos aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. No final da jornada dessa vida, ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Será o meu tesouro até eu morrer. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, ó Pai, pelo exemplo notável de Caleb, que nos deixou um legado de confiança em Deus, que é o mesmo legado que nós precisamos hoje. Assim como aqueles espias eram realistas, nós também somos realistas com a realidade da nossa volta, aquilo que nos cerca, os desafios que eles surgem. E assim como Caleb e Josué, nós precisamos ter a confiança em Ti, no Teu poder, porque para o Senhor nada é impossível. Não existe gigante que o Senhor não derrube. Não existe muro que não caia diante do Teu poder, da Tua glória, da Tua capacidade. Que o Senhor venha nos ajudar, ó Deus, a vencer todo o mal que existe em nós e todo o mal que existe no mundo, por meio da fé. Em nome de Jesus, amém.